cheguei, minha mãe já tinha preparado um banquete. Tá vendo? Era pra ter gravado lá, pode ter. Era. Chegava aqui a Lúcia. Ela teria o maior prazer mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 10/10, estamos gravando o episódio Número 10. com uma convidada nota 10. 10. Estamos aqui com o maior prazer recebendo uma grande empreendedora, uma inspiração do empreendedorismo de modo geral, mas também do empreendedorismo feminino. Exato. Formada em letras, ex-professora de português, com pós-graduação em metodologia científica, mãe de 2 príncipes, na verdade, uma princesa Isso. de 12 e um príncipe de 4 anos, casada, né, há 10 anos, bem enfatizado isso. Sim, sim. E aí a gente vai ao longo desse episódio tentar entender como é que a Emília concilia tudo, como é que ela decidiu largar a educação Isso. para empreender, quais os frutos, as dificuldades, enfim, vamos conhecer mais um pouquinho da Emília, Da história da da história da Emília. Emília e dessa empreendedora. O tema central do podcast vai ser É o empreendedorismo com foco em ser empreendedorismo feminino. Isso. A gente vai conhecer um pouco mais da história dela, sim, que é de suma importância, mas buscar entender mais por que ela decidiu entrar nesse ramo de empreender, já que ela era professora e o legal, e fez essa transição. é legal isso, que ela era uma professora, Isso, fez uma transição ou de seja, carreira. está no nosso meio, Exato. é nossa, mas fez a transição de carreira, saiu da educação para empreender. Exclusivamente, né? Exclusivamente, empreende. Só empreende. Até o momento, sim. E a gente fala só empreende, como É. se fosse uma coisa fácil. Você só Apenas. empreende, né? Apenas. E aí, Emília, eu acho que para começar, se apresente de novo, conta um pouco da sua história, de onde veio, onde nasceu. Isso. Fica à vontade aí, o programa é seu. Certo, obrigada. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, Nada. né, pelos elogios, muito obrigada. Expert nisso. Eu me chamo Emília, tenho 32 anos de idade, sou mãe de 2, do meu príncipe e da minha princesa, que foram as pessoas que mais ficaram felizes quando eu disse que está aqui. Foi mesmo? Foi. Oh. Estão mais ansiosos do que eu. Terminei letras em 2016. Na realidade, eu terminei iniciei os estudos na Universidade Estadual, na UNEAL, em 2009. Aí terminei quase 8 anos depois, um curso que era para terminar em 4, por conta das greves. NEAL é a Universidade Estadual, né? Eu estava em São Fiquei Miguel. São Miguel dos Aham. Campos. Era bem complicado, assim, teve época de eu ficar quase 1 ano em casa parada, procurando o que fazer, né? Mas aí, por exemplo, eu terminei letras, mas eu já trabalhava na área, trabalhava aqui no município. Só que antes de eu chegar até para uma sala de aula propriamente dita assim, com alunos, eu participava daqueles projetos do governo federal. Que arrumava os alunos, montava as turmas e alfabetizava. Sim, Eu comecei sim. alfabetizando. Na época eu já fazia faculdade, já tinha a Bela, que quando eu engravidei da Bela eu estava no 3º período da faculdade, mas aí eu não deixei de estudar, Uhum. né? Continuei estudando, ela foi parto normal, 30 dias certinho eu voltei a estudar novamente, retomei as atividades. E foi quando eu comecei a trabalhar na área, né? Porque chegada de filho existe uma adaptação muito grande, né? E a minha mãe me ajudou de todas as formas, mas é aquela coisa, desde os 13 que eu empreendo e não sabia que eu já empreendia. Já empreendia, né? Porque a minha mãe trabalhava, a mãe solteira, foi minha mãe, foi meu pai. É minha mãe e meu pai, então ela só queria que a gente estudasse. Aproveitasse momentos de lazer, descansasse e estudasse. Mas desde os meus 13 anos que eu queria ter o meu dinheiro. E naquela época, eu já tenho 32, naquela época eu não tinha nem se escutava falar sobre empreendedorismo, né? E foi o primeiro prejuízo que eu dei para minha mãe, assim, de cara. Comprei um kit
para revender de maquiagem. Sim. Na época era uma empresa bem conhecida, assim, uma das empresas do ramo bem conhecida, a Contém um Grama, era maravilhosa. Só que o que quebrou esse início de empreendimento e de aberturas de portas para minha independência, porque eu queria ser independente a todo custo. Eu me incomodava quando eu tinha que pedir alguma coisa para minha mãe. Sim. Mesmo? Fazendo só uma interrupção, me perdoe. Pode fazer. De onde você acha que vinha esse ômodo pelo empreendedorismo? De querer fazer o De seu ter, dinheiro, com né? 13 anos, de onde vinha essa vontade de ser independente? O meu maior incentivo diário sempre foi a minha mãe, né? Uhum. Ela deixou claro desde o início que quando o relacionamento dela com meu pai não deu certo, que ela nos escolheu. Só que ela também não abandonou o que ela tinha escolhido para si. Por exemplo, o propósito dela que era formar Com a pessoas, educação, né? passar conhecimento, entendeu? Inclusive ela foi Incrível professora isso. da Foi Carla. minha professora. Né? Do ensino fundamental até o médio. Foi minha professora. A minha mãe foi minha professora praticamente a vida toda. Não tinha como eu não ser. Uhum. É. Apesar de que muitas vezes eu cuspi pra cima. Eu dizia que não queria. Não Que eu quis não ser seria. professora. Uhum. Por quê? Porque a luta da minha mãe era grande. A minha Sim. mãe trabalhava em 2, 3 escolas, caderneta até a tampa. Ela sempre tinha que ter uma pessoa para ajudar. Muitas vezes eu via minha mãe raiar o dia, ia trabalhar com as olheiras enormes, tomava um banho, despertava, ia trabalhar Já o ia dia trabalhar. todo. Pra noite, muitas vezes, levava o trabalho para casa, né? Uhum. Prova, revisão, pesquisa, Preparar trabalho, aula, né? aulas. Então, assim, o trabalho não era só na sala de aula. Sim. Levava para casa. O da sala eu achei o mais leve. O mais leve. É o mais leve. Quando a turma é bacana, Isso. né? Porque eu trabalhei aqui, mas eu não trabalhei muito tempo. Era lá no Periperi, que eu amava. E aqui também não deixava de gostar, não, era muito bom. Só que é a fase da pré-adolescência, né? É uma busca do eu, que cada um busca de uma forma. Isso. Eu, por exemplo, eu tô com a minha filha, hoje a minha filha tem 12 anos de idade. Não é que esteja sendo difícil, mas está sendo uma nova fase que eu ainda estou descobrindo maneiras de lidar com ela. Uhum. Porque eu comecei aos 13 a querer tomar as minhas próprias decisões. Ela começou aos 12. São os dois. Né? E ela já empreende também. É Você pra vê isso. na sua filha muito do que você foi, aos 12 anos. Vejo. E Tudo ela ela- vai empreendendo Tudo também, ela né? questiona, tudo ela questiona. O outro pequenininho está no mesmo caminho, porque ele vê, tudo é espelho. Isso, isso. O ambiente transforma. Ele pega os brinquedos, bota na porta de casa, na frente da minha casa tem um jardim. E ele, R$5. Meu carrinho. Agora ele diz, meu carrinho. Meu carrinho. R$5. Porque justamente o pessoal vai muito lá em casa, né? Eu moro no condomínio, o pessoal sempre vai lá procurar saber o que tem. Ele é assim. Que razão. R$5. Outro dia, a gente lá tem a cachorra, tem a cadela, tem uma pitbull, a Madonna. Madonna. A minha caçulinha tem um agapone e tem dois peixes no aquário. Uma família Família completa. completa, realmente. Diversidade. Completa. Diversidade. A Ele já fauna. botou pra vender. Ele já botou pra vender o passarinho, a cachorra, tudo. O Pra negócio dele é fazer negociar. dinheiro, né? O negócio dele é fazer dinheiro. A Bela também, qual foi o propósito? Dela já ter uma educação financeira, Uhum. que eu não tive. Isso. Por quê? Não pela minha mãe não ser capaz de educar financeiramente as filhas, mas porque naquela época pai tinha que trabalhar para filho estudar para pagar mesada. E filho da mesada lanchar e ter algumas, assim, uns custos menores, o restante mais pesado ficava sempre para os pais. Eu nunca ganhei uma mesada da minha mãe. Eu queria ter o meu, não tinha nem essa exigia. Não tinha acesso a essa informação. Isso. Eu digo a ela, a gente, no nosso bate-papo, sempre digo a ela que, até pra mim, na capital, vim nasci na capital, me criei na capital,
Eu vim ouvir entender sobre empreendedorismo em 2019. Isso. Depois eu tive mais contato com ela, que já tinha informação Isso. antes de mim. Então é algo que, graças a Deus, está se expandindo muito. Tá, hoje em dia tá. Hoje em dia, muitos influencers, muita gente, antigamente, ninguém não era bolsa de valor. Era só para quem é rico, Investir. fechada, e hoje não. Era como se fosse falar de dinheiro, Isso, fosse exato. investimento. Mistério, né? Mistério. Isso, é um Hoje, mistério. Já foi um mistério para mim também. aham. Né? Depois eu passei a ler sobre, mas eu não me identifiquei tão quanto eu me identifiquei com os acessórios. Porque eu Sim. sempre fui muito, assim, eu gostava muito de usar algo que chamasse assim, atenção. Hoje eu tô mais calminha, mas a minha mãe era que me presenteava. Com brinco, com pulseira, com Eles brincam colar. de pena. Teve uma época que a minha mãe, ela também, ela dava conta das contas de lá de casa vendendo acessório. A minha mãe já fazia lá atrás. Eu tenho Nem duas... sabia que estava empreendendo, né? Não, Eu sabia. porque É. teve uma época que o Estado realmente usou e abusou da cara do professor, né? Ele E a minha arrumava mãe um- já tinha eu, e se eu não me recordo, já tinha minha irmã, então tinha que se virar de alguma forma, né? Na época ela vivia com meu pai, ele trabalhava, mas de qualquer forma, 2 filhos, um casal, 4 pessoas, né? E se reinventar, né? Justamente. E aí depois de tudo voltou ao normal. Mas aos 13 anos de idade eu queria já empreender. Eu peguei esse kit e fui vendendo para as pessoas mais conhecidas, mas na imaturidade de fechar a venda. Uhum. A fechar a venda é você entregar o produto e receber o dinheiro. Eu Uhum. entregava o produto e o dinheiro era só para 30 dias. Eita. Aí nesse prejuízo, nesse modo de venda do interior, Aham. É. eu digo que é do interior Só interior mesmo porque que ainda acontece existe isso. Ainda Não, você existe paga isso. com 30 dias. Não, quando você tiver, então você tem pra quando? Eu fiz um curso uma vez naquela plataforma Educar. Foi até uma indicação de uma cliente. Ela disse, Mira, você conhece a plataforma e tal? O primeiro curso que eu fiz foi sobre fluxo de caixa. Porque eu também comecei esse meu negócio sem ter as habilidades com dinheiro. Sim, sim. Entendeu? Inclusive eu comecei praticando o mesmo erro que eu tinha começado lá atrás. Reproduzir, né? Reproduziu o mesmo erro. Justamente, eu ouvi uma frase nesse curso que foi a frase que marcou, que definitivamente eu comecei a cortar as vendas a prazo, o famoso fiado, para poder realmente comprar uma maquineta e receber mais à vista ou pelo cartão, né? Através do cartão. A frase era assim, venda concluída, de boca todo mundo é bom pagador. Venda concluída é venda paga. Perfeito. Você entrega o produto e recebe o que você cobra por ele. Isso. De boca todo mundo é pagador. Aí isso ficou suando na minha Na sua cabeça. né? Virou a chave. E foi justamente o que me fez despertar para os meus erros cometidos. Porque eu não só vendi com grama. Eu vendi lingerie, não deu certo. Eu vendi sabonete artesanal, não deu certo. Sempre praticando o mesmo método. Isso, De- de Deixar 13 horas de pagar atrás, depois. de pagar isso, depois. isso. Aí quando foi em 2015, quando foi em 2013, que eu fui para a sala de aula, realmente fui para a sala de aula ensinar língua portuguesa, eu me abusei, eu digo, eu não sei vender não. Eu vou parar. A frustração queria fazer você parar, né? Eu vou parar. Vou não. Porque geralmente era na sala dos professores. Eu começava pelas pessoas Mais próximo. mais próximas. Inclusive a educação, assim, a sala de aula, os momentos que eu tive com os meus alunos, as alunas e tudo, foi algo muito bom para o meu negócio hoje. Porque a maioria das minhas clientes são as minhas ex-alunas. Isso. Né? Ela Criou um nicho e sem nem Dentro da saber. educação, é. Justamente. Quando foi, aí fiquei 2015, 2016, 2017 só na educação, integralmente. Inclusive em 2017 eu consegui um emprego em Maceió. Aí fui pra lá. Aí Na educação ainda. Sim, Ainda na Maceió na educação. foi numa escola particular, que inclusive é bem pertinho de onde eu moro hoje. Mas aí eu engravidei de Davi. Aí eu enjoava muito, eu passava muito mal. Foi a gestação toda assim. Da Bela foi mais tranquilo, mas a dele realmente. Sempre dizem que o segundo é mais
mais Mais complicado. complicado. Foi complicado em tudo, pra tudo, assim, foi mais difícil. A da Bela foi tudo muito mais tranquilo, porque eu engordei menos. Do Davi eu engordei 26 quilos. Davi já chegou, Já chegando, chegou né? arrasando, Eu né? tô chegando. Davi chegou de 41 semanas. Eu já não aguentava mais. Quanto tempo? Mais de 9 meses. Mais de 9 meses, né? Por conta da idade, porque eu era muito nova. Normal também? Os dois partos Normal, normais. A Bela foi só 10 quilos que eu engordei, a Bela nasceu rapidíssimo. Ele também nasceu rápido, mas o problema foi a questão assim, que o médico que me acompanhou queria que fosse a todo custo natural, pelo parto natural. E eu dizia que não aguentava mais, que eu estava me sentindo muito pesada. Mas ele, não, mas foi que deu tudo certo. E acabou sendo normal. E acabou sendo normal. Ô, Emília, uma dúvida que pairou no ar quando você falou que tentou negociar também no ambiente escolar, tentou trabalhar e acabou enjoando. Aí o professor, ele tem fama de vear, né? Eita. O professor. Que história é Tem essa? fama de não ser bom Eu pra não nada. sabe ainda, né? Todo mundo diz que professor Não, é já chorão. vi, Professor de é fato. chorão. É verdade. Professor pandemia ou os professores são Eita, veados. botou ela... Bora polemizar Bom, aqui. as minhas clientes professoras pagavam. Aí. Valorizar a Valeu, classe. valeu. Professor é bom pra viu? Pagavam. As minhas clientes até hoje, assim, hoje é cartão e aviso. Quem realmente conhece o produto e gosta, né, continua até hoje. Isso. Bom, bom. Mas E quem- indica para outras pessoas, Isso. Faça negócio com o professor. Pois é, pois é. né? Seja um pouco cauteloso. A classe, eu não sei se vocês concordam comigo, Ah. mas a classe eu acho muito desunida. Em alguns Ah, aspectos, sim. É. Por exemplo, questão do piso salarial. Né? Eu acredito que se a classe fosse mais unida, já tinha chegado Um patamar mais Sim. elevado, né? Com certeza. Uhum. Porque você tira pelos outros estados do país que a gente mora, Sim. que Uhum. já seguem o piso. Entendeu? Mas isso não é de agora, não. Não, Essa falta de desunião é desde a época que minha mãe é professora. Minha mãe já é aposentada. Eu vejo que vários grupos andam a corda para vários lados. É o sindicato puxando para um lado, os aposentados puxando para o outro, especialmente os Cada um puxa a novatos. sardinha pro seu lado, né? E a classe junta nunca se une para determinar um bem comum para todos. Né? Talvez seja por isso que muitos saem da educação e vão empreender. E vão empreender. Mas é muito O fácil. meu foi é. N motivos. Foi um conjunto de inquietações, eu digo assim, que fizeram com que eu migrasse para o empreendimento. Já que ele já estava lá na veia, lá atrás, Sim, né? ela ia perguntar, vamos lá. Você falou um pouco da sua história, de onde veio a inspiração, veio da sua mãe, do seu lar. De querer independência. Querer independência, você quebrou a cara com 13 anos, tentou empreender, deu errado. Mais uma vez deu errado. Esse sentimento, você guardou um pouquinho, foi para a educação. Em que momento da sua vida, com quantos anos, como estava sua família, seu casamento, seus filhos, mas em que momento, qual contexto você disse, peraí, não, calma, não vou empreender. Não quero mais educação. Eu não quero mais educação, empreender é minha vida, está na minha veia, está no meu isso sangue. Explica pra gente aí como é que foi essa transição. O que impulsionou essa decisão, né? Na realidade, começando pela desunião. Eu não era concursada, Uhum. eu era contratada. Então, o contratado, no meu ponto de vista, era mal visto pelos próprios colegas. Sim. Sim. Hoje em dia a gente ainda consegue ver isso. Certo. Imagina uns anos atrás. Eu sempre fui, desde que eu sou aluna. Não, eu sempre fui uma aluna muito exemplar, porque a minha mãe sempre foi muito, não me em cima, mas ela dizia, olha, vocês de garantia vocês não têm a mim, você tem os seus estudos. Estudo. De garantia você não tem a mim. A minha mãe trabalhava muito, mas ela conseguia procurar saber como era que a gente estava, fazer o acompanhamento. Então, começou dessa inquietação. Eu queria fazer as minhas aulas diferenciadas. Porque língua portuguesa não é todo mundo que gosta, não. Apesar de ser a nossa língua. É verdade. Entendeu? Tem aluno, não gosto de mandar, pedir pra ler. Por que não vai ler, menino? O gato comeu a sua língua? E você não fala, não? Às vezes era vergonha. Uhum. Eu fiz uma anamnese em um 9º ano, né? Quando eu iniciei as minhas atividades.
E tinha aluno no nono ano que escreveu o nome completo com letra minúscula. A gente vê hoje. Inclusive comentamos sobre Isso isso. me chocou. Temos Eu alunos olhei do assim, ensino eu fiz- médio eu que fiz, ainda tem esse tipo de gente, comportamento. Como assim? Para eles seja talvez algo comum, mas isso é algo inadmissível. Porque eu já vi casos, por exemplo, quando eu fui pegar a minha segunda via do meu RG, Sim. tinha lá ali não é um profissional não, esculhambando uma mulher, assim, eu digo esculhambando da forma que ele tava falando as palavras bem chulas assim, falando nomes assim, bem horríveis, porque a mulher escreveu com letra minúscula, mas não era assim, nem a questão de ser o fato a letra minúscula, mas é a falta de informação mesmo. Aham. Como é que você vai assinar o seu nome com letra Com letra minúscula? Veja. Entendeu? Letra de forma. Tinha aluno que era com letra de forma. Minha gente, essa letra, ela só é admitida em formulários, em algo específico que exige a letra de forma. Uhum. A assinatura tem que ser com a letra cursiva. Como é cursiva, eles faziam assim perguntas de coisas bem simples. Isso. Aham. Bem simples. Então, na época tinha redação, tinha sido inserida a redação na grade curricular. Eu comecei a fazer a anamnese com eles, então tudo eu queria fazer diferenciado. Eu levei eles pro Teatro Deodoro, eu alugava aqui os balneários para levar eles para um banho de piscina. Agora isso eu já fazia a minha responsabilidade. Sim, sim. Entendeu? Era psicóloga, era tudo deles. E gostava daquele entrosamento. Porque é bacana, assim, você... É prazeroso, pra mim é prazeroso você ensinar o que você aprende. Sim, Uhum. compartilhar com esse Você povo. aprende muito mais. E esse é o Entendeu? sentido da aprendizagem. E é o sentido da educação. Da educação, você aprender para si. É você faz compartilhar sentido. com o intuito de fazer o outro crescer. Exato. Fazer... Contribuir com Então, assim, como as aulas não eram monótonas, até pra mim mesmo, porque tinha dias que eu não queria nem me levantar da cama. Uhum. Então, assim, tinha que fazer algo diferenciado até que Lhe motivasse. me motivasse. E eles engajarem em tudo, mas aí a escola não tinha material. Eu resolvia, eu tirava do meu bolso. Ah, porque não pode? Ah, porque não dá? Sim. E você vai conseguir? E eu ficava calada, metia a cara e fazia. Então eu fui começando a ficar Cansada, né? Cansada. cansada. Aí já tava na visão de me mudar pra Maceió, porque eu já tava casada há um tempo com o meu esposo. E a gente só se via final de semana. Eu vivi 7 anos com ele assim. Confiança, hein? Bastante, hein? Confiança, hein? 7 anos a gente viveu assim, Só se vendo aos finais de semana. mas era ótimo, a gente não brigava. É, tem essa vantagem, Maravilhoso, né? 7 anos incrível, já briga. incrível. Casais adotem isso. Né? Adotem. Quem tiver casado aí, sai, Casa. casa, separa a casa, só se vê Isso. final de Só se semana. encontra no final de semana. Então, eu praticamente eu vivia sozinha com a Bela, assim, tudo meu, e final de semana era que a gente Você fazia. aqui, E ele Ele lá, lá. ele Ele lá, sempre Maceió. trabalhou lá. Sim, quem trabalha ali, Ele trabalha com fibra de internet. sim. Ele trabalha com rede de internet. Então, eu já estava pretendendo me mudar para lá, foi quando eu consegui um emprego lá. Engravidei de Davi, aí ficava trabalhando lá e trabalhando aqui. E nas viagens Pesado, passando mal. pesado. Bem no início da gravidez eu digo, meu Deus, eu não vou aguentar, era pedindo direto para parar o carro para vomitar. um tosse. É, já Nossa, pensou? tosse. Ah, nota abraço. Olha, nota. não dá muito certo. Quem é morador do Boca da Mata vai Vai entender. entender. Então, assim, aí começou essas insatisfações. Eu precisei deixar o emprego lá para ficar só aqui. E a gestação foi fazendo com que eu percebesse que eu ia precisar me readaptar com a chegada do meu Sim. filho, Uhum. né? Na época, eu já estava graduada, mas eu ganhava como se eu tivesse feito magistério sem nunca ter feito. Então, foi outra coisa também que Mais um juntou. ponto. Foi Aí você juntando. foi cansando com a desunião da classe, A com a falta de apoio e materiais, incentivo. incentivo, tudo, mais o fator remuneração, Remuneração. que a gente sabe que pesa bastante. E eu acho Principalmente quem tem filho. que é o calcanhar da educação, é a É a remuneração. remuneração. Porque o professor, a Muito professora, abaixo. minha gente, para você ser qualquer outra coisa, você tem que passar Tem que pela mão passar pelo do professor. professor primeiro. Você pode amar a sua profissão, Mas você mas teve você quer professor. ser... Justamente, Tem justamente. professor. Exato. E assim,
Aí o Davi nasceu, eu disse, eu vou terminar, né? Como ele nasceu de 41 semanas, quando o ano terminou, dezembro de 2017, eu já estava com 38 semanas, eu ainda fiquei praticamente o mês de janeiro todinho só ali esperando. O Davi, quando ele quisesse vir. Uhum. E foi quando surgiu a ideia. Eu tenho uma prima que já trabalha nesse ramo, já tem 2 lojas, tem no interior e agora abriu um antigo shopping Qual o nome cidade. dela? A Monique. Monique, queremos você. Isso. Ela já é lojista há um tempo. E tem uma outra que foi a que me ajudou, assim, com fornecedor, com apoio, que animou com tudo, que é a Joana, que mora também em outro interior. Joana, também queremos você. A família é cheia de mulheres Empreendedoras. empreendedoras. A Joana terminou direito agora há pouco. A Monique, eu não sei se ela é formada em alguma coisa, porque a gente quase não tem contato. Mas a questão, assim, de rotinas Negócio. mesmo. A Joana não, a Joana eu tenho mais contato com ela até hoje. Porque até hoje eu tô com um problema até na maquineta, que eu vou até trocar. Quando eu preciso receber pagamento de link, ela que faz pra mim. Às vezes também socorro ela e tudo. Aí eu fiquei, Joana, eu tô pensando em deixar a educação. Joana, e agora o que é que eu faço? O ramo que você tá, dá dinheiro, olha. Mas Só tem que pensar, pergunta, só dá pergunta. dinheiro. Esse é Aí o ela disse, no começo, nenhum negócio dá dinheiro. Aí eu Ah, mas tomo tudo um bem. balde de água fria. Perfeito. Aí ela foi explicar como era o procedimento. Porque primeiro ela pegava para revender. Depois ela começou a fazer, ela mesma produzir. Que foi a minha ideia inicial, que até hoje, inclusive, eu estou com feito por mim mesma. Tem que mostrar, mostre. Inclusive, vamos aproveitar esse mexicano, né? Sim. Divulgue o arroba, local da loja. Isso, já Aproveita e mexicano, pronto, tô vendo aqui. divulgue. Dê um zoom, pode virar. Editor, dá um zoom Dá um aí. zoom ó. lá. O nome da loja, arroba, Emília Mendonça Atelier. arroba. Emília Mendonça. Mendonça. Nossa, a gente coloca aí na edição. Tem loja física? Ainda não. Só ainda online. não. Ainda não. É, só online. Arroba Emília Mendonça. Enviamos pelos correios, Todo o Brasil? todo o Brasil. Envia para todo o Brasil, arroba Emília Mendonça Atelier, produtos artesanais, Feito as mãos, Pelas mãozinhas, cuidadosas. bem bonito, eu atendi testemunha, muito Sim. bem feito. Se ela não dissesse que tinha sido ela que tinha feito, Você já ia ficar pensando. já para imaginar, é um negócio assim, bem produzido, pensado, sim. sabe? Bem feito mesmo, bem bonito. Fiz as pesquisas. Quando eu entrei no ramo, eu fiz as pesquisas de fornecedor. Porque algumas peças, por exemplo, essas que são mais na época do verão do que em outras épocas, que é mais chamativa, para quem gosta de usar algo mais né, chamativo, elas são pintadas, elas são esmaltadas. Então, eu via outras pessoas que eu seguia, que hoje tem loja e tudo, né? Que faziam os processos. Aí eu disse, eu queria também aprender. Queria aprender. E é a compra do metal, você compra a tinta e faz a pintura, faz a colagem, tudo. Algo bem Bem artesanal artesanal mesmo. Não. E sai muito, assim, pra mim, serviu até como uma terapia. Legal. Que é o que você Entendeu? gosta de fazer. Porque o que foi que também. aconteceu quando houve essa transição, né? Janeiro, realmente eu encerrei as minhas atividades aqui. Eles perguntaram se eu ia retornar o ano seguinte. E eu disse que infelizmente não dava pra mim, porque eu ia começar a empreender. Mas você com curso superior, você Ainda era algo Mas abaixo, ainda tem essa abaixo. visão, você vai né? empreender. É como se empreendedorismo fosse para quem não tivesse estudado, para Pra quem quem não tem nada tivesse pra feito. fazer. Eu tipo, Um eu não tenho nada, eu quero desocupado. dinheiro, Sim, vou sim. empreender. Sim. Essa é a visão Aí eu que muitos disse, ainda têm. aí eu disse, pô, eu vou. Então tudo bem, tá bom. Aí peguei uma boa parte do meu salário maternidade e investi nisso. Investir no seu negócio. Porque no momento era a única renda que eu tinha. Agora vamos falar de dinheiro, porque é um ponto importante, né? Sim. Muita gente que assiste, que nos assiste, são nossos alunos aqui da escola. Sim. E a gente trabalha muito essa cultura com eles, de dizer que além da faculdade existem outros caminhos para eles seguirem. Que a fazer faculdade não é a única opção para Isso. pós-ensino médio. Claro. E a gente fala muito sobre empreendedorismo. Só que é algo que ainda não é muito divulgado no nosso meio, né?
Por exemplo, a disciplina de empreendedorismo existe hoje, esse ano, na escola. Mas até ano passado não era nem comentado, não era nem disciplina, nem nada. Uhum. Aí vamos para uma pergunta-chave, que você entrou no ponto. Ó. Você saiu, fez esse processo de transição, recebeu uma quantia X, disse agora eu vou pegar parte disso e vou investir. Se a gente fosse focar no seu ramo, em empreendedorismo, no seu ramo de acessórios, e alguém chegasse para você e perguntasse, Emília, com quanto eu precisaria, financeiramente falando, para começar o meu negócio? Qual seria o valor que você destinaria para alguém começar um negócio próprio nesse ramo? Hoje, se alguém quiser entrar no ramo, eu também estou disponível, que eu também vendo em atacado. Eu só não vendo varejo. Ó. Que pergunta Fornecedor maravilhosa. já tem. Pô, já tem Fornecedor já tem. já tem fornecedor. Eu iniciei vendas em atacado uma época, mas não deu muito certo, eu foquei só no varejo, mas aí durante a pandemia foi quando o meu negócio expandiu. Sim. E outras pessoas também. Você não vende não em atacado? Realmente eu tinha vendido, só que eu não sabia calcular. Porque a venda em atacado, o valor tem que ser mais acessível para o cliente. Isso. Mas não necessariamente seu lucro tem que diminuir. Uhum. Você tem que ir em busca de Não formas funcional, né? para que Proporcional. a pessoa ganhe e você ganhe também. Uhum. Entendeu? Mas assim, quando eu comecei, 2018, o meu investimento inicial foi R$500. E aí, Que naquela custo época baixo. era um custo baixo. Uhum. Eu comprei tudo, alicate, material para os depósitos para guardar as divisórias. Sim. Todo material, toda a matéria-prima, tudo eu comprei com todo esse dinheiro. Uhum. E você já começou a ter retorno com esse investimento de R$500? Quando eu comecei foi ano de Copa. Foi em junho de Inclusive, esse ano é 2018. ano de Copa. Não. Foi ano de Copa. Não. Isso. Foi ano de Copa, então foi muita coisa verde e amarelo, Sim. azul, branco. Comecei na escola, estava recente que eu tinha saído, então eu ainda tinha acesso até aos grupos de WhatsApp. Sim. Então eu falava com as meninas e tudo, mandava foto. E assim, foi R$500 de início, mas hoje é até menos. Por que eu digo menos? No meu caso, eu separei 3 modalidades de kits para quem quiser iniciar a investir. Legal. Entendeu? Perfeito, perfeito. Não. 3 modalidades de kit. Por quê? Porque Já divulgue. Já à divulga vontade. o seu trabalho, porque Ah, todo o seu se espaço. você quiser começar a fazer o seu ganhei. dinheiro, não sabe como, já Ah. tem uma pessoa que Já pode tem uma fornecer pessoa- para você Pois é, e ser pois é. mentora do seu negócio. Pois é, inclusive eu ajudo a precificar e tudo. Mentora, né? mentoria. Ajudo. Podcast E vai- é algo que eu quero fazer Ó. o futuro. Porque quando eu comentei com uma pessoa que não empreende nem nada, que eu falei que estava ajudando, ela falou comigo, eu disse, espera aí que eu estou respondendo uma cliente do atacado. Ela disse, você vende atacado? Eu disse, sim. Aí ela disse, mas como é esse atacado? Eu disse, eu repasso as mercadorias. Eu disse, olha aqui os kits. Tem a quantidade X de peças Sim. e o valor. Aí ela... e você ajuda a pessoa a colocar preço e tudo? Eu digo, sim. Ela disse, então o que você faz é mentoria. Isso é mentoria. Mentoria. E você não cobra por isso? Aí eu, Isso. não. Porque você está vendendo o kit mais a mentoria. Mas a Eu disse, mentoria. uau, que bom que Você você tem que fez isso. vender uma mentoria. Eu disse, que passada que eu tava atrasada nesse tópico. Eu disse, eita, é mesmo. Kit mais mentoria. Kit, viu? mas se quiser só o fiquei- kit, tem. É. Se quiser o kit mais Porque o que é que mentoria, acontece? Eu acredito que não só na minha área, mas em todas. Eu vim descobrir, eu trabalho há 5 anos, mas eu vim descobrir o gosto, identificar o gosto da minha clientela uns 2 anos depois. Então era só testes. Eu testava na internet, eu Outra testava coisa presencialmente. Bacana. Então você tem que estar disposto. Uhum. Não é fácil. só ter o Não é dinheiro, fácil. Não é fácil. comprar Perfeito. e investir. Não, você tem que estar disposto. Isso. Vou dizer qual foi a minha disposição inicial. Quando eu comecei, o Davi nasceu em janeiro, eu comecei a vender lá para junho. Mas aí teve a época do resguardo e tudo. Eu também fui organizar a casa e me decidi se era realmente isso que eu queria, porque eu já estava habituada a trabalhar fora. Sim. Uhum. Então, o primeiro ano, o ano de 2018, foi um ano muito difícil para mim. Punk, né? Eu ficar em casa, sozinha, com uma criança Com de uma 9 criança. e outro, que o Davi, Recém-nascido. querido Davi, filho. Que bom que você voltou a dormir bem. O menino não dormia. O menino parecia que tinha nascido na base do café. Ainda conciliar tudo isso com
Uma transição. Ali, Isso. e a sombra E eu do ar, comecei a sombra ver do ar. tudo pelo YouTube, porque como a minha prima me despertou o desejo de eu fazer, minha gente, eu passei uma madrugada fazendo um par de brinco. E eu olhava assim e dizia, meu Deus, fui eu que fiz. Porque na minha concepção, eu não sabia fazer nada mais com as mãos do que fosse escrever. Aham. Sim, professora, boa Não, parte da vida. Eu não né? tinha, eu achava que eu não levava jeito pra fazer nada. E eu olhava assim, fiquei olhando e achando tão bonito quando as pessoas, eita, foi você que. Eita, é você que faz. Aí eu É nóis. chega, ficava Isso. cheia. Porque era eu que A valorização fazia. do seu trabalho. Eu que fazia. Então, eu comecei vendo vídeo no YouTube. Na época eu amamentava o Davi. Dando lá na mão Celular da aqui da outra. vizinha aqui. Muitas vezes eu tinha que parar, atender a ele, colocar ele pra dormir. E quando eu voltava eu tinha que iniciar tudo novamente, porque eu não tinha prática. Sim. Perdi o raciocínio Então também. isso ia à noite, os dias. Agora era uma sede tão grande que eu não sentia cansaço, não. Exato. As olheiras realmente chegavam, ultrapassavam as bochechas, mas não tinha cansaço, assim, porque eu queria, e assim, apoio zero, né? Sim. No início sempre é, né? Como é? Você deixou a sala É de porque no aula Brasil para vender a bijuteria cultura empreendedora já é desvalorizada. e para uma mulher, Pra uma mulher mais ainda. Mais ainda. Entende? Mulher mãe, Isso. mulher mãe. mulher vai cuidar dos teus filhos. Exato. É. É. E eu não cuido e eu deixo de cuidar em que momento? Se eu tô fazendo, Exato. tô mais aqui por eles. Exato. Isso. Né? Bela, com 9 anos de idade, me surpreendia com um cafezinho de madrugada, porque ela se Ah, levantava, uhum. Que não bonitinha. via que eu tava. Mãe, a senhora quer um café? Muitas vezes, né? Aconteceu casos assim de chegar ex-clientes minhas em casa e me ver acabada, me ver cansada, a casa virada. E eu com um monte de peça pronta lá e sem ter como tirar foto. E a pessoa se oferecer para Pra tirar tirar foto foto. para mim. Aham. Então, assim, Isso é muito anjos que É, Deus coloca Deus nas coloca nossas Aham. vidas. Deus coloca. Entendeu? O meu esposo, o apoio total de início, tudo. Ele também, assim, foi um cara muito paciente, porque ele passou a ficar com todas as contas de casa. Uhum. Até que você começasse É, a... você Até que, e o retorno eu só vim ver durante a pandemia. aproveitando a deixa ela deu, ela dinheiro. Sim, sim. Deixa. A gente também. Foi. Fala, Paulo. Aí perdi a. A A questão do deixa. dinheiro. Assim, quando ela deixa, aproveita a cara, na pergunta passada, ela perguntou quanto você gastou para investir. Foi. Você falou 500, Começou com 500. começou com 500, Isso. Não foi por 2 retorno anos imediato. não teve retorno, era pegando Era, investindo, era, reinvestindo. era o famoso assado e comendo. Passando e comendo. É. Hoje, a Emília, não precisa falar valores, por questão de segurança, enfim, também não importa. Mas hoje, quanto ganha a Emília, ganha mais do que ganhava como professora, Isso, é está verdade. satisfeita com o retorno, esperava mais, está melhor do que você imaginava. Em termos Em financeiros. números financeiros, como é que está o retorno da Emília Do seu Emília, empreendimento. do seu empreendimento? Hoje eu vivo exclusivamente das vendas, né? Consigo me pagar, Uhum. que era uma coisa que eu não fazia. Eu comecei a fazer este ano. Primeiro eu tirava o capital de giro, tirava os gastos variáveis, os fixos, pegava o lucro. Quando eu resolvia, pegava o meu por Por último. último. Aham. Então isso chegou uma determinada época que eu tava desanimando, porque eu Uhum. tava ficando com nada. Eu digo assim, com nada, porque eu acredito que o retorno que você recebe também é um incentivo, Sim. Sim. certo? E para eu chegar a me pagar, foi preciso passar pelo aquele período todo da pandemia, e uma venda atrás da outra, e o telefone travava, e eu ficava louca, e desenvolvi ansiedade por conta disso, porque o meu negócio era eu sozinha, para produzir, vender, fazer a pós-venda, o financeiro, tudo era eu sozinha. Sobrecarregado. É o que a gente chama de eu presa, né? Eu Você presa. não tinha uma empresa. Hoje, Eu a, presa. Eu presa. isso, a Bela, aí depois eu comecei a fazer o quê? A dar para cada uma função. O Sandro fazia uma coisa, que é o meu esposo, a Bela fazia outra coisa, eu fazia outra coisa.
E tem hoje uma menina que me ajuda, Então você já tem uma sócia. a Adriele que me ajuda, hoje o Sandro também faz. Eu mexer com isso? Eu sou homem. Eu digo, e você vai deixar de ser homem? Você tá fazendo isso? Aí começou. E tinha dias que eles iam agoniados ali, aperreada, por exemplo, a festa desse ano do Dia das Mães, do Colégio São Mateus, as duas. Ana Dia, que fui eu que fui responsável pelas lembranças. Então foi assim, quando foi chegando perto do dia, foi aquela loucura. Imagina. Porque foi aparecendo as mães que queriam também de última hora. Sim. Então, a todo custo, não era dia delas, tinha que encaixar. Uhum. Então, todo dia era aquela loucura. Agora, assim, hoje em dia, a questão assim, do dinheiro, o retorno é bacana. Legal. Apesar de que, não, assim, não, para não dizer mais não, mas é uma verdade. Quem trabalha com vendas tem que saber se programar para alta temporada e para baixa temporada. Perfeito, perfeito. Perfeito. Porque foi uma coisa que quase me quebrou no carnaval de 2019. Eu ainda não tinha essa intimidade com o dinheiro e quase fiquei num prejuízo terrível, porque o famoso fiado. Foi realmente quando eu voltei, a menina me indicou a plataforma, eu fiz o curso, aquilo me despertou e eu passei cortando aos poucos. Mas o pessoal encomendou um monte de coisa em fevereiro. Março iniciou o ano no carnaval. O povo, para não ficar liso, para não curtir o carnaval liso, só tem o mês que vem. Eu quase enlouqueci. Eu digo, eu vou tirar de onde? Se eu não tenho renda nenhuma, mais tudo que eu tinha eu investi. Aí foi o socorro do marido de novo. Apesar dele ter ficado, ele ficou o quê? 2 anos com a casa só para ele, financeiramente. Sim. Ele disse, não, não é isso que você quer? Enquanto Teve o seu apoio negócio, dele, né, desde o enquanto o início. seu negócio não tiver um retorno, a gente vai se virando. Entendeu? O ano passado, eu fui diagnosticada com depressão. Né? Vivia sobrecarregada, não sabia como é que se fala, delegar as funções. Perfeito. Não Uma se outra pra coisa você, importante, né, no empreendedorismo. é saber Delegar, delegar. delegar. Fazer aquela parte que você faz bem, faz perfeitamente. Você faz, né? Mas você vê que uma pessoa pode fazer, dá Delegue. oportunidade para aquela pessoa. Você vai ter pessoas crescendo ao E seu eu queria lado. fazer tudo Isso. sozinha Não. por conta do perfeccionismo que eu tinha, que é uma Uhum. coisa que hoje eu trato na terapia. Eu queria perfeito, zero defeitos, sem nenhum. Então, aquilo me causava muitos transtornos. Eu imagino. Porque eu não queria que nada saísse errado, eu queria que a cliente tivesse a melhor experiência possível. Você tem que ter esse pensamento, mas uma hora ou outra uma falha sempre vai existir. Sim, sim. E você não tem que estar se culpando por isso. Eu me culpava horrores. É dar de aprendizado para não volte a acontecer, né? Justamente, serve de aprendizado. E lidar com pessoas, Felipe. Carla. Existem clientes e clientes. A minha Com clientela, certeza. a maioria são as minhas ex-alunas, mas assim, você geralmente compra de quem você confia. Sim, Uhum. sim, sim. Né? Então eu já iniciei assim, com um público bacana. Foram já pessoas que me conhecia. conheciam. Confiava, já lhe conhecia. E conquistar outros também é um desafio, porque na internet, naquela tela de celular, naquela câmera ali, todo mundo que chegar fala, você acredita que é verdade. Sim. Sim. Porque só mostra uma parte, um Sim, recorte. Né? sim. Entendeu? Aham. Se chegar aqui, é várias fake news, misericórdia, ainda bem que eu não sou famosa. Porque, coitado desse povo que é famoso, não tem vida própria. Todo mundo, cada um que chega e diz que a pessoa fez uma coisa, fez aquilo, fez aquilo. Ah, eu sei o que é famoso. Eu sei É estrela. complicado. É complicado, Estrela, né? A gente aprende a conviver, mas... É verdade, Felipe, é verdade. Então, assim, muito complicado você conquistar assim, o público, porque se é uma verdade, as pessoas vão ver no dia a dia. E se é uma mentira, você não vai sustentar por Isso, muito tempo. exato, é o que eu sempre falo. Exatamente. O que sobrevive ao teste do tempo é a verdade. A mentira não sobrevive ao tempo. Então, assim, muitas pessoas também confiam no meu trabalho, sabem que é um trabalho legal, que eu faço com todo o amor e paciência que eu nunca tive. Eu sempre fui uma menina muito paciente. E foi algo que me ensinou a ter paciência. Além da maternidade, Você foi... trabalha. Trabalho manual, artesanal. Com certeza, porque tem coisas assim, algumas peças hoje é de minha criação, sou eu que faço, né? Por exemplo, eu fiz uma que foi até o símbolo do lacinho, do Outubro Rosa.
né? Eu que fui fazendo ali, eu tava de bobeira ali, queria botar umas roupas na minha máquina tirando onda com a minha cara, querendo quebrar a todo instante. E aí você foi aproveitar. Aí eu digo, vai ficar aí as roupas para aprender. E fui relaxar lá, liguei a TV e comecei a fazer e ficou no formato de um laço e saiu bonitinho e tudo. Então, esse tempo, assim, essa criação é uma coisa sua que você também tem que passar para as pessoas. Sim, sim. Entendeu? Sim. Que é você que está Aham. fazendo, Mostrar os bastidores. que do é trabalho. autoral e tudo. E quais são a maioria dos comentários que eu recebo? Mulher, eu vejo a tua luta como é. Foi porque mais nunca postei nada, assim, questão do meu dia a dia. Mas o meu dia a dia, o pessoal diz, não cola dia a dia Cola com muito. venda. Eu vendo Óbvio, bastante. óbvio. Rola muito. As pessoas Principalmente querem quando saber uma sobre mãe- isso, Identificar, isso. a identificação. Principalmente que- quando que uma vem, mãe né? vê Exato. que o que você passa, outra Claro, pessoa claro. também Isso, passa. exato. Por exemplo, a programação era estar aqui no sábado e eu cheguei aqui hoje. Por Uhum. quê? Porque o meu filho adoeceu. Uhum. Então eu tive que readaptar. Você imagine, quando eu saí daqui para ir para Moremaçã, eita, vai perder as clientes. Mas apareceu a oportunidade de eu sair do aluguel. Eu vivi 7 anos de aluguel. Uhum. Quem é que não quer sair do aluguel? Ah, mas é para uma casa financiada, mas é minha. Tá pagando por algo que é seu. Que é né? seu. É minha, não é um valor infinito não, uma hora vai Isso, terminar. uma hora vai terminar. Foi uma das coisas também que eu ajudei o meu esposo agora há pouco, foi frutos do meu, do seu meu trabalho. trabalho. Legal, muito bom. Entendeu? O carro que a gente tem é quitado. Ah, mas é besteira hoje o carro, mas muita gente tem carro hoje devendo. Deve. E a gente não deve. Não deve. Entendeu? A casa Muito deve, no seu mas o carro não trabalho, deve. no seu empreendedorismo. Sim, teve uma época assim que, por exemplo, pra gente se mudar pra lá foi época de pandemia. E na época o meu esposo estava numa transição de uma empresa para outra. Então, foi todo o dinheiro do meu trabalho que foi os gastos para a gente colocar. Você ficou mantendo a casa. Fumei na casa, colocar o jardim, instalar a internet, fazer algumas adaptações para a gente poder morar na Chegou casa. a sua vez de assumir a casa e Isso. o seu empreendimento lhe deu essa capacidade de... Isso, ele disse, agora é sua vez, Morena, de me ajudar. Uhum. Que ele me chama de Morena, disse, agora é sua vez. E realmente teve esse retorno bacana, e tem ainda hoje, né? A única coisa assim que eu tô me preparando, vem aí o final do ano, é uma época bacana, principalmente para quem quer pegar um extra, mesmo que você não vá seguir adiante. Uhum. Porque o que é que acontece? Muitas pessoas assim, eita, eu não vou não começar agora, eu vou deixar para começar o ano que vem. O Natal segunda que nunca chega. Ah, não, Sim, sim, sim. sim. Ou Natal segunda que nunca chega. Mas o momento, se não for hoje, quando você começar daqui a 15 dias, um mês, você vai querer ter começado antes. Uhum. Que foi o meu O caso. segredo é começar. Eu acho que o mais importante é Mesmo que você não se sinta pronto, E né? para nós mulheres, assim, nós já nascemos com uma força nata dentro da gente. Uhum. Eu digo porque, graças a Deus, eu só tive mulheres maravilhosas que passaram pela minha vida. Até amigas, professoras, vizinhas, ex-alunas, a minha mãe, minha avó também, as minhas tias, que também são professoras, né? Assim, tudo é questão de você se fortalecer numa rede também. Não vou sozinho, você não chega em lugar nenhum. Exato. Entendeu? Se fortalecer numa rede. De mulheres também, né? Procurar uma pessoa que você se Identifique. Se identifique. Porque existe realmente, assim, a internet tá aí, é um ramo que se você souber usar a seu favor, um método que você usar a seu favor, você cresce horrores. A E agora, informação tá aí, né? nada do dia pra noite, né? Sem ansiedade, esperando o tempo certo Sendo acontecer. resiliente. Aí eu tô sentindo, isso aí já é uma dívida. Aí a gente tem uma pergunta no final, a gente tá caminhando pro final já, e é uma frase de motivação, uma frase que você quer deixar, e aí eu quero que você pense nisso agora. Eu acho que foi um podcast maravilhoso, Sim, com de certeza. aprendizado, de força da mulher, de uma força de uma mãe, de uma filha, de uma esposa. Eu só aprendi hoje aqui. Realmente. Da capacidade que a mulher tem de se reinventar, de mostrar força. E ter múltiplas funções, né? Múltiplas funções de não deixar que nada disso atrapalhe um sonho de empreender, por exemplo, é o tema do podcast. E aí, para a gente encerrar com aquela chave de ouro que a gente gosta, né? Uma frase, Isso. são duas coisas, a gente quer. Uma frase
de motivação, de ensino a Pra quem quer seguir nesse para quem quer seguir caminho. nesse ramo. E como você espera ou almeja, imagina a Emília ou a Emília Atelier daqui a 5 anos. A frase: tudo depende exclusivamente de você. Perfeito. Você faz a sua escolha o que você se identifica, o que você faria por prazer, o que faz parte da sua personalidade. E meta a brasa. Meta a cara. Se joguem. Se jogue, não dê ouvido ao negativismo, porque não vai aparecer ninguém no começo para dizer que você consegue. Só você tem que acreditar Você em tem que você. acreditar. Não aceite a frase clichê que tá aí, né, na internet. Não aceite a construtiva De quem de quem nunca construiu construiu nada. Justamente. Exato. Cabeça pra frente. E a Emília Atelier, daqui Daqui a a 5 5 anos, anos. estará onde? Milão, Paris, Menino, São Paulo Fashion Week. Onde estará a Emília Atelier daqui a 5 Sua anos? empresa daqui a 5 anos. É que você almeja. o que eu almejei há 5 anos, eu consegui. Bom, Hoje. bom. Que foi, a meta era ser MEI Sim. e conseguir viver exclusivamente Disso. Uhum. disso. Uhum. Foram Perfeito. as metas iniciais para os primeiros 5 anos, porque os primeiros 5 anos quem sobrevive, Nem eu é acho assim, que né? de É fazer mais- certo, sim, né? porque é a fase de adaptação, de descoberta, conhecimento, tudo, né? Uhum. Os próximos 5 anos, eu me projetei, já projetei para, através do meu trabalho, estar ajudando outras pessoas. Não sei se vai ser em forma de franquia. Já tento fazer algo assim de início com as vendas em atacado. Sim. Porque, com toda sinceridade, eu não penso no retorno. O retorno eu já tenho no Você só varejo. pensa em contribuir, né? Eu tenho muitas ex-alunas que falam que querem ter o dinheiro para trocar o celular e a mãe não pode. Querem ter dinheiro para viajar, para comprar uma roupinha na moda, algo de maquiagem. É um saco, professora, ter que estar pedindo a minha mãe. Eu disse, essa é uma ovelha das minhas. Isso, você encontrou a dor daquela pessoa, né? Mas Porque empreender é isso tem mesmo. gente que tem o comodismo. Assim, tem Tanto o pai, faz, tem né? a mãe, É. não tem. Aí quando você vê alguém incomodado, opa, A A minha. maioria é das... minha. Quando uma pessoa está em busca justamente de algo assim, diferente do que já se vive, é porque algum incômodo tem. Uhum. Né? Isso, Foi o meu caso. Uhum. Eu me incomodei com diversas coisas para poder tomar assim a decisão, né? O posicionamento. Então é isso. Daqui a 5 anos, ajudando mais pessoas a conquistar a sua independência através do meu É trabalho. capaz de que daqui a Muito bom, 5 muito anos o bom. foco seja mais mentoria, né? Porque você nos seus kits já presta mentoria inclusa. Menina, eu tô passada que eu não cobro Inclusa. por isso. Olha, Exatamente. vamos negociar talvez uma mentoria da mentoria, É, né? realmente. Vamos dar uma mentoria. E a gente deu uma mentoria Deu uma aqui, você tá mentoria. vendendo a mentoria. Bora mentorar a futura mentoranda. Mas você já tá vendendo a mentoria junto com Junto você com vende o tudo. produto E mais a a mentoria. mentoria. Porque você vende o produto e ensina a pessoa a usar aquele produto. Só falta trazer valor. Já vai, Mas Ao seu já ensino. vai com o percurso que eu percorri sozinha. Isso. Ninguém me ensinou. Exato, isso Você tem vai valor. ajudar outra pessoa a Ninguém me encurtar o ensinou. caminho. Mas essa é a ideia da essa é a mentoria. ideia da mentoria. Você vai mostrar, esse caminho deu certo. Eu Exato. demorei 5 anos para fazer dar certo. Se você pegar esse caminho, você faz em menos de um ano. Aham. Essa é a ideia da mentoria. Eu Venda. passava. As ideias. Venda a amadurecer. mentoria. Desenvolva um produto online. Jogue na Hotmart. Você tá dando a mentoria já. Vamos. Mas é mentoria uma o forma de próprio escalável. podcast. Mentoria É o próprio sério, é podcast. sério. Eu já me interessei. Ah, o negócio fluindo aí, né? Fluiu. Vai Que dar bom, certo. muito A gente agradece de verdade. Realmente. Ela veio de realmente, Maceió. muito bom. Veio de Maceió Com o pra filho cá. doente. Com o filho doente. Davizinho deu trabalho até. Eu dei trabalho hoje Deve também. estar lá É decorando a verdade. voz. Em uma reunião, inclusive de um atraso. Não, nesse problema. Uma reunião atrasou, mas ela quis, não desistiu, esperou. Só a disponibilidade de vir de Só uma de vir cidade de outra pra outra. cidade. A gente agradece de verdade. Margem. Tenho certeza que vai agregar valor a muita gente.
a esses seguidores da gente. Eu tô cheia aqui. Eu tô Sentindo também tô positivo. bem animado, bem, Maravilha. com bastante aprendizado, viu? Bastante, E as portas do podcast dos professores estão abertas. Sempre, sempre. Certo? Muito obrigada. O Instagram da gente é aberto, se você quiser. O que precisar, a gente está à disposição. Certo? Muito obrigada. De verdade. Obrigada, viu, Não, Carla? a gente que agradece. Obrigada, Felipe, pela A oportunidade. gente que De verdade. agradece. E mais Foi uma troca vez- muito boa. E mais uma vez, diga seu Instagram, onde é que a galera acha seus produtos, Você e o seu trabalho, você né? e o seu trabalho. Onde é que a gente encontra? Arroba, Emília Mendonça Atelier. Emília Mendonça Atelier. Você vai ver lá esse meu rostinho redondo. Bem A gente logo vai- de cara, A gente assim. vai colocar inclusive o link do Instagram Sim, sim. na descrição do E o do arroba vídeo. E o aqui. arroba tá aparecendo aqui agora, ou aqui, ou ali. Em ou algum ali. lugar da tela. Em algum lugar da tela tá aparecendo, certo? Obrigado de Eu verdade. que agradeço. Apareça. Vou aparecer Muito sim. obrigada. Natal tá chegando, já vou dar uma olhadinha pra minha esposa. É, Arrasou. viu? Olha. Natal chegando. Vamos lá, vale a pena. E aniversário de casamento E também, aniversário né? de O casamento, seu, 2 que é anos. antes do Natal, que eu sei que foi dia 4, que eu 4 de memorizei, porque dezembro. foi antes do dia do meu Tá sabendo aniversário. mais que você. É, tá vendo, 4 de Carol? dezembro, 2 anos de A casamento. pessoa que você Vai tá ter. Já tô antecipando o presente. Vai ter ter presente. Emília Mendonça Atelier no meu presente, tá, meu amor? Onde é que as pessoas te encontram no Instagram? Arroba Felipe Santos com 2 I's e 2 N's. Vocês me encontram no arroba Prof. Carla Costa e vai nos encontrar no arroba Os Profs Podcast. Espero que tenham gostado. Sigam, comentem, compartilhem, curtam e tudo de bom. Compartilhe pra mulherada, porque esse episódio foi E massa. para os esposos da mulherada, Pra eles apoiarem. aprenderem a apoiar o Isso, empreendedorismo início da feminino. jornada, exato. Beleza? Perfeito. Tudo certo? Valeu, galera. Até o Valeu, próximo. Até o próximo episódio. Fui!